Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos neste momento dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 21 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, agora com um novo nome, Mensagem da Cruz, com Evandro Corrêa. E veja, as aulas também têm pregações abençoadas lá para você. Aproveita e se inscreva lá para nos ajudar. Então, como tenho dito, duas mensagens eu quero te dar. Primeiro, que devido a alguns ajustes no meu canal, a gente decidiu colocar um nome de A Mensagem da Cruz, com Evandro Corrêa. E a segunda notícia que eu quero te dar é que eu estou muito feliz e grato a Deus e a você, meu querido amigo e amiga, que já se inscreveu no meu canal. Nós estamos hoje com 50 membros no canal. Glórias a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Eu sempre estou orando a Deus para que Deus abençoe e guarde você e a sua família. Amém? Então eu estou muito feliz, porque se eu pudesse pregar a uma só pessoa, já seria uma grande alegria para mim. Mas Deus já tem me dado 50 pessoas para levar o nome dele. Então eu quero de coração agradecer-te. Amém, meus queridos? Então agora nós vamos dar sequência à aula de número 22. Muito bem. Nós vamos falar nessa aula de um momento muito importante da história da igreja. Acompanhe. Você vai gostar e aprender muito. Nós estamos agora no ano 284 depois de Cristo. Então se levanta o imperador Diocleciano. Nós podemos dizer que este foi o último imperador das perseguições aos cristãos. Esse Diocleciano, ele teve 4 imperadores junto com ele: Galério, Maximiano e Constâncio Floro. Foram 10 anos terríveis para os nossos irmãos cristãos. Novamente, faltou imaginação para aqueles soldados e carrascos imaginar como matar os nossos irmãos cristãos. Diocleciano, ele fez uma sala de tortura de cristão, só para ver se eles negavam a Jesus, né? Com muitas torturas. Mas mesmo assim, muitos morreram sem negar o Senhor de forma nenhuma. Glórias a Deus, homens e mulheres cheios de fé. Eu vou dar exemplos de mais alguns. Veja só que coisa terrível. O primeiro foi Erasmo. Ele teve o seu intestino tirado sem anestesia. Pensa nisso, queridos. Que coisa terrível, irmãos. Teve outro, Floriano. Ele foi jogado na água com uma pedra amarrada no seu corpo. E ele morreu afogado. Ele não negou o Senhor. Glórias a Deus. Tem muitos nomes de pessoas que foram martirizadas das mais diversas formas. Olha só, Inês, Cassiano, Jorge, Julieta e muitos outros irmãos fiéis ao Senhor Jesus. Morreram, mas não deixaram o Senhor. Que exemplo para nós, né, queridos? Por fim, um dos 4 imperadores desse período, Galério, ele era mais tolerante com os cristãos. Então, o sucessor do outro imperador, Constâncio Floro, em 306, assume parte do império, né? O seu nome foi Flávios Valérios Aurélios, mais conhecido como Constantino.
E aí, na intenção de unificar de novo o império e dominar tudo sozinho, Constantino entra em guerra com os outros imperadores. E ele travou uma guerra contra os maxenses. E aí, no dia 28 de outubro de 312 depois de Cristo, houve uma batalha na Ponte Nílvia. E Constantino, com um exército bem menor do que esses maxenses, ele vê um sinal no céu e uma frase. E esse sinal tinha a letra X e P em grego, as iniciais do nome Cristo. Eu vou mostrar para você. Veja aqui o sinal que Constantino viu. E ele se chama Lábaro, ou Chierro, que quer dizer Cristo. Veja só, queridos. E Constantino creu que Jesus deu o sinal a ele e a frase: com esse sinal vencerás. Então Constantino pôs uma cruz em todos os escudos dos seus soldados com esse símbolo. E eles foram à guerra e venceram. Então, o imperador Constantino chamou Jesus de Deus das batalhas sangrentas e general de guerra. Bem, o nosso Jesus nós conhecemos como Deus de paz, amor e justiça. Não é esse dito pelo imperador Constantino, né? Em 313, Constantino tornou-se o único imperador no Império Romano. E com o Edito de Milão, pôs-se o fim às perseguições aos cristãos. Isso mesmo, queridos. Aí depois Constantino, ele passa a capital do Império de Roma para Bizâncio. Hoje é Istambul, na Turquia. E pôs o nome dessa capital nova de Constantinopla. Não poderia ser diferente, né? O nome do imperador, né? Na cidade. Lógico. Eu quero falar um pouco desse camarada aqui, ó, o Constantino, que deu liberdade aos cristãos. Veja só, hein? Ele sempre tolerou os cristãos, né? Afinal, a sua mãe, ela era cristã, né? Mas ele mesmo só aceitou se batizar no final da sua vida. Por que será que ele só aceitou no final? Parece que ele não queria se submeter à fé cristã, né? É isso que nós podemos entender. Não sei, né, queridos? Outra coisa, ele não deixou de adorar o Deus Sol. Tá vendo? E Constantino, ele era cruel com seus inimigos. Ele não pensava duas vezes em matar e mandar matar, né? Mas ele dizia que Jesus o havia perdoado. Eu não vou julgar o irmão, né? Não sei, Deus o sabe. Bem, Constantino ajudou muito os cristãos. Eu vou dizer uma coisa que eu creio que você vai gostar, porque eu gostei. Constantino, ele instituiu o domingo como um dia de descanso. E isso é até nos dias de hoje, né? Ótimo isso, não é? Nós podermos descansar o domingo. Isso é ótimo. E foi Constantino que instituiu. Ele construiu grandes igrejas cristãs, aquelas igrejas antigas que nós vemos na Europa. Nós vemos aí que tinha muito exagero, né, por parte do povo. Olha o que eles diziam: o Império Romano é o reino de Deus na terra. Constantino, o representante de Deus na terra. Sinceramente, eu acho isso um exagero, né? Pela vida que vivia Constantino e como era o Império Romano naquela época, né? Isso realmente não condiz, né, queridos?
eu vou dizer para você a realidade da história em 3 tempos. Primeiro, de Jesus até Constantino, nós tínhamos um mundo pagão e poucos eram os cristãos fiéis. Segundo tempo, de Constantino até cerca do ano 1800 a 1900 depois de Cristo, com o liberalismo teológico, nós temos grande parte do mundo cristão e poucos cristãos fiéis, né? Continuou assim. E terceiro tempo, nos dias de hoje, grande parte do mundo é cristão e nós temos o paganismo de volta dentro e fora da igreja agora e continua poucos cristãos fiéis. Lamentável, né, queridos? Muito bem. Fora do Império Romano, também já tinha cristão fiel, viu? Você sabia disso? E não era por obrigação como os romanos, mas por desejo próprio, por entrega da vida à fé cristã, como deve ser. Eu vou dizer para você, igrejas fora de Roma. A primeira foi a forte igreja na Pérsia que havia. Mas ela foi duramente perseguida na história. Há relatos de historiadores que morreram 190 mil cristãos na Pérsia. A segunda igreja que eu vou falar foi uma igreja que tinha em Axos, na Etiópia. Cristãos que não tinham nada a ver com os cristãos de Roma, não tinha nenhuma aliança com eles. Você sabia que a igreja da Pérsia e da Etiópia tem pelo mundo afora até os dias de hoje? E elas seguem a doutrina cristã e dos apóstolos. E não teve e nem tem contato nenhum com o catolicismo romano e nem com os protestantes. Veja só. Na Núbia, em Sudão, também teve uma igreja cristã, sem contato nenhum com o catolicismo romano também. Isso naquela época antiga. Mas ela foi totalmente dizimada no tempo do islamismo, né? Do domínio do Islã. Veja só que então sempre houve igrejas cristãs fiéis, os remanescentes do Senhor. E elas não tinham contato nenhum com o Império Romano. Voltando então a falar do Constantino e do Império Romano, e ele foi então lá para a sua cidade, Constantinopla, mas ele deixou um representante dele em Roma. E quem era? O Papa, né? É claro. Aos poucos, a igreja cristã foi ficando rica e poderosa. Em 325 depois de Cristo, houve um concílio em Niceia, onde bispos e líderes cristãos por toda a parte puderam fazer uma grande reunião juntos, agora livres da perseguição, né? E a pauta foi o combate e a derrubada das heresias e seitas que haviam se levantado. Exemplo, o arianismo. E como foi essa pauta? Eles citaram nesta reunião a divindade de Cristo, ou seja, o Pai e o Filho, a mesma substância. Também eles discutiram a Trindade nesse concílio. Bem, com relação ao fechamento do cânon do Novo Testamento, alguns dizem que foi nesse concílio em Niceia que fechou-se o Novo Testamento. Outros dizem que foi no concílio de Hipona, em 393 depois de Cristo. Isso nós não sabemos, né? Qual foi a data certa. Agora, em 337 depois de Cristo, morre o imperador Constantino e seu filho Constâncio assume até 361 depois de Cristo. Então veio um novo imperador até
363 depois de Cristo. E foi o Juliano o Apóstata. Apóstata, porque ele era um cristão desviado, né? Veja que naquela época já tinha esse povo, né? Que deixava o Senhor e se desviava. Depois de 364 a 378, foi o imperador Valentiniano. E também de 367 a 383 foi Graciano, o líder romano. E Valentiniano II, de 375 a 392 depois de Cristo. Então também em 379 a 395 o imperador foi Teodósio. Este foi muito importante para a história, viu? Acompanhe aí. Em seu governo houve o Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Novamente nesse concílio perde o valor essa doutrina herege do arianismo. Esse arianismo, eles criam que Jesus era um Deus menor. Mas essa falsa visão, ela tem até os dias de hoje. Você sabia, meu querido? Que absurdo, né? E eles alimentam essa heresia por toda a história. Jesus é um Deus menor. Que isso? Então, nesse concílio foi assinado o Edito de Tessalônica, que dizia: o cristianismo agora é a religião oficial do Império Romano. Agora era lei. Ou virava cristão, ou tinha que sair fora do império, porque ia ser perseguido. Foi então instituído a cristandade, que quer dizer igreja, Estado e cultura unidos. Querido amigo, querida amiga da rede, eu vou colocar aqui a minha opinião pessoal sobre isso. Eu acredito que nunca deu certo e nunca vai dar certo. Igreja, cultura e política reunidos, unidos. Não tem como. Isso principalmente no Brasil, né? O que você acha? Tem como dar certo isso? No tempo do Império Romano, isso foi uma tragédia. Você vai ver durante a história, nas próximas aulas. Agora, para a política, a religião estar unida com eles é sempre bom, né? Até hoje, né? Eu vou falar agora alguns nomes de cristãos importantes dessa época e também os feitos deles. O Eusébio de Cesareia, ele foi um teólogo, escritor. E o livro que ele escreveu importante foi Histórias Eclesiásticas. Muitos desses estudos foi tirados desse livro, desse que nós estamos fazendo agora, viu? Teve também Jerônimo, que viveu de 347 a 420 depois de Cristo. O seu trabalho teve grande importância. Porque em 22 anos, Jerônimo traduziu a Bíblia do grego para o latim. Latim era como se fosse a língua inglesa nos dias de hoje, ou seja, uma língua universal, né? Esse Jerônimo, ele era um monge, e ele também lutou pelo celibato dos sacerdotes. Celibato quer dizer, os sacerdotes deveriam se abster do casamento, de constituir família, né? Isso foi trabalhado mais à frente até ser aceito pela Igreja Católica Romana, né? O que é lei até hoje, né? Em 354 depois de Cristo, nasceu um camarada muito especial para todos os cristãos da história e para a igreja até os dias de hoje, viu? O seu nome era Agostinho de Hipônia.
Ó, eu prometo falar dele ainda hoje, mais à frente, no final da aula, viu? Agostinho foi muito especial. Agora vamos lá, de volta nessa história aí de virar cristão por imposição. É lógico que não ia funcionar, né? Se converter a Jesus, meu querido, é obra do Espírito Santo que abre o entendimento do pecador, que se arrepende e se converte e se achega a Jesus, né? Não por obrigação, mas por vontade própria. Então, com isso, surgiu milhares de cristãos nominais, né? Só de nome e não de atitudes. Hoje, né, queridos, parece que não tem cristão nominal no meio da igreja, né? Lamentável. Então surge no meio da igreja grupos ortodoxos que diziam: a igreja está corrompida e precisa voltar às raízes, à Bíblia, à doutrina dos apóstolos. E eu vou dar alguns exemplos de grupos cristãos dentro do Império Romano agora que saíram, se revoltaram. Ó, os donatistas, os novacianos, eles se separaram dos cristãos romanos, vendo esse descaso, né, com relação à Bíblia e à obediência, né? Ó, eu vou dizer para você que os donatistas, eles foram obrigados a voltar a ser cristãos romanos, né? Senão eles iriam morrer todos. Veja só, né? Ó, nesse período aí, vendo a igreja adulterada, completamente fora da vontade da palavra de Deus e do Senhor, surge um movimento dentro da igreja, o monasticismo, isso no século 3, 4, 5, os mosteiros e os monges. Ó, teve dois líderes nesse projeto, Antão e Benedito de Núrcia. Eles fizeram os mosteiros e eram monges, né? E eles usavam por base a palavra que está em Marcos 10, 21. Este é o versículo que eles levavam como base na doutrina que viviam, né, os monges. Veja só, Marcos 10, 21. Eles diziam: e Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Esses cristãos monges, eles se isolavam do mundo e eles viviam nos mosteiros com uma vida humilde e regrada, né? Cheia de fé e de momentos de oração. Mas eles saíam também pela cidade e ajudavam. Eles eram muito solidários, né, com o povo. A igreja e o império, eles toleravam esses monges. Mas os monges não gostavam da vida que os cristãos fora dos mosteiros viviam, né? Eles achavam que estavam corrompidos. Bem, não era essa a correta direção que Jesus deu aos cristãos, né? Jesus disse em João 17,15, Pai, não os tire do mundo, mas o livra-os do mal. Então aí já cai por terra essa doutrina de ficar dentro do mosteiro, né? Jesus não queria que ninguém se isolasse do mundo, né? Porque senão como queríamos pregar o evangelho e sermos exemplo para os outros, né? E aí o que acontece? Eles iam também colocar no coração que poderiam ser salvos por obras, né? Porque ficavam lá naquela vida fugindo do mundo. Mas no fundo eles não conseguiriam ficar livres do pecado. Porque o pecado está dentro da natureza carnal do homem. Não é isso? Tudo bem, o mundo e o diabo influenciam o homem. Mas o pecado está na natureza carnal do homem, né? Não tem como
É só a misericórdia de Deus, né? E o sangue de Jesus que nos limpa. Queridos. Então, agora eu vou falar daquele homem que eu citei, Agostinho de Hipônia. Ele foi muito especial para a igreja. Por quê? Veja só. Eu quero que você analise se a história desse homem não se parece com alguém que você conhece. Presta atenção. Agostinho nasceu em 354 depois de Cristo. A mãe dele se chamava Mônica, uma cristã que orou por 32 anos pelo filho. Pensa. Olha, esse Agostinho era um rapaz de vida errada. Ele queria conhecer a ciência, a história, as religiões. Ele ouvia falar de Jesus e conhecia a Bíblia. Mas ele não queria se submeter ao Evangelho e a Jesus. Então, como eu disse, depois de 32 anos, Mônica viu o seu filho se converter ao Senhor e se batizar, depois de tanta desobediência e rebeldia. Mônica ainda ganhou toda a família para Jesus Cristo. Glórias a Deus, né? E esse Agostinho, ele tornou-se bispo em Hipônia. E ele era tido como o pregador da graça de Deus. E ele, usado por Deus, abriu os olhos dos cristãos e da igreja na questão salvos pela graça e não por obras. O povo naquela época, e na verdade até nos dias de hoje, né? Muitos pensam assim. Aos poucos eu vou melhorando, eu vou adquirindo conhecimento e vou melhorando até chegar à salvação. Isso é errado, né? Por mais que a gente vai conhecendo mais a palavra de Deus, ele jamais deixa de pecar e tem o direito de ser salvo. Nunca o ser humano vai ser merecedor pela sua força da salvação. Isso só pelo sangue de Jesus e a obra da cruz. Tinha um homem que tinha essa doutrina naquela época. E ele, o nome dele era Pelágio. E muitos seguiram ele. E criam que a salvação era por obras. Eu vou dizer algumas frases de Agostinho. Veja que frases fortes. Deus colocou um gosto amargo na minha vida devassa. Olha só. Uma outra frase. Dá-me a graça para fazer o que tu mandas. É bem assim, né, queridos? Ele era um homem pecador, né? Sujo de pecado. E aí ele entendeu a graça de Deus. E aí ele pediu a graça, recebeu a graça, a salvação, e depois ele recebeu a direção de Deus. Assim somos nós, salvos, e agora nós vamos lá obedecer a Deus. Então, voltando para a história aqui, no ano 410 depois de Cristo, foi o início do fim do Império Romano. Começa a invasão dos bárbaros no que é hoje a Europa. O Império Romano, na parte ocidental. E aí começou a ter invasões de povos de fora. E aí o Império Romano se enfraqueceu. No Oriente, a região oriental do Império Romano, permaneceu por mais 1000 anos. Nós vamos ver isso ainda mais na próxima aula. Agora, no Ocidente, em 410, começou a se desfazer o Império Romano. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, aqui nós encerramos essa aula. Eu espero que você tenha gostado. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.